Boa noite, pessoal. Vão entrando por aí, a gente começa já. Vão enviando a live para os colegas, viu? Hoje o nosso tema vai ser um tema muito bom. Vamos receber a professora Maralina. Eu já vou adicionar ela aqui, viu? Tomando aqui. Vou enviando a live para os colegas. A professora Maralina já tá por aqui. No mínimo, no mínimo. Tá, conectou. Professora, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Vamos aguardar o pessoal entrar por aqui. A senhora consegue me ouvir bem? Tô ouvindo bem. Você Tá está me bom, ouvindo então. bem? Tô sim. Eu acho que o pessoal em casa também tá. Vão dando joinha aí, boa noite. Enviando a live para os colegas, viu, gente? Tá tudo tranquilo por aí, professora? Tudo tranquilo com você? Tudo bem, graças a Deus, né? Só essa pandemia aí, mas a gente vai superar rapidinho. Ah, vai, né? Vai sim, fé em Deus. Já tivemos outras crises e saímos delas também, né? É, com Não vai ser certeza. essa que vai pegar. É, tem razão. Pessoal, vai enviando a live para os colegas. Douglas está por aqui, professora Adriana, professora Poliana, Ruth, Paloma. Vão enviando a live para os amigos, para os colegas, o pessoal das ciências agrárias, que hoje o tema vai ser um tema muito proveitoso. Vão enviando aí. Professora, Boa é, noite, Adriana. falando aí. Oi. Não, pode ir falando aí com o pessoal, é, Sim, vendo aí quem está entrando, seus Adriana. colegas, Tá dando pessoal. boa noite, saudade da Adriana, Adriana, professora Mineirinha. né? Vou enviando aí a live para os colegas que a gente inicia já. É só esperar um tempinho para ver que o pessoal entra, enquanto também o pessoal vai enviando para ficar mais gente, né? Quanto mais gente, melhor. É, isso. Demora um pouquinho, né? Até É, enviar para todo mundo. isso. Mas hoje o tema vai ser um tema muito bom. Falar de inovações na horticultura, né? Vamos ver, né? É isso aí. Então, professora, para iniciar, eu vou apresentar a senhora e logo em seguida eu abro espaço, a senhora pode falar, iniciar o tema, certo? Tá. E só reiterando, pedir o pessoal que envie a live para os colegas, o pessoal que seja da agronomia, das ciências agrárias, os técnicos agrícolas, os produtores, os conhecidos, os colegas que tenham interesse por esse tema. É só aí nesse deltazinho aí embaixo vão enviando, porque a gente precisa de quanto mais pessoas serem atingidas por esse conteúdo, né, pelo conhecimento, melhor, né? É isso que a gente precisa nesse momento. Então, pessoal, eu queria dar boa noite a todos, né? Primeiramente, eu queria agradecer à professora Maralina por ter recebido e aceitado o nosso convite em participar, essa que é a nossa 11ª AgroLive, né? Então, a professora Maralina, ela possui graduação em agronomia na Universidade Estadual Paulista, na Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, né, na Unesp. Mestrado em Isso. agronomia em horticultura, né, pela Universidade Estadual Paulista, também pela Unesp, e doutorado em agronomia também em horticultura, na Unesp também. É, Isso. Fez pós-doutorado na UFCG Campus Pombal, né, passou lá no CCTA, pós-doutorado em horticultura tropical pela Universidade Federal de Campina Grande, com um projeto de pesquisa em crescimento e produção em plantas hortícolas com adubação silicatada e fosfatada, sob estresse hídrico. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em horticultura, atuando principalmente nos seguintes temas: floricultura, olericultura, propagação de plantas ornamentais, substratos, nutrição e adubação de plantas olerícolas e ornamentais. Então, hoje a Isso. gente recebe.
recebe a professora Maralina, ela que vai trazer o tema sobre inovações na horticultura. Professora, pode ficar à vontade, o espaço é todo da senhora. Ai, oi. Obrigada, boa noite. Quero agradecer o convite, né? Acho muito bacana a iniciativa de vocês de fazer esse movimento nesse tempo de quarentena, né? Com a pandemia. E aí o tema que eu coloquei é inovações sobre horticultura, porque é para englobar todas as áreas, mas principalmente olericultura, floricultura, que é mais a minha área, e o projeto que eu desenvolvi no Sebrae, como eu falei para vocês, né? Que é um projeto voltado para a área de olericultura, Uhum, para os pequenos produtores de hortaliças do estado de São Paulo, né? Que é um projeto do Sebrae São Paulo. Mas é um uhum, projeto que ele tem alguns outros. Se não fosse a pandemia, né? Já entrei no assunto. Esse projeto, que é um produto, né? Que eles chamam, tipo um curso, ele estaria com várias turmas abertas no estado. Mas com a pandemia não deu certo, né? Teve que parar. E ele tem alguns outros estados que têm interesse nesse material já falaram que tem interesse. E aí, geralmente, quando os outros SEBRAES dos outros estados têm interesse naquele produto, aí eles entram num processo de nacionalização, né? Às vezes eles dão uma reformulada para ficar mais adequado para todo mundo, e aí ele pode chegar a rodar o país todo. Mas, uhum, por enquanto, por causa da pandemia, acabou ficando parado. certo. Mas a gente vai passar por isso logo, logo, e com certeza esse projeto vai atender, vai chegar a mais pessoas, não tenha dúvida, viu, professora? Com toda certeza, que é um projeto bem bacana. Isso. Eu estava dando uma olhada, a senhora mandou o material para a gente, né? A senhora. Eu mandei uma apresentação, a apresentação dele, né? De Isso. quando eles vão vender essa apresentação. Uhum. A senhora vai. Fazem parceria, né? Oi? A senhora vai começar a falar desse produto ou vai começar com uma outra questão, outro questionamento? Como a senhora pode ficar à vontade para seguir assim da maneira que a senhora achar pertinente. E assim, conforme o conteúdo que a senhora for falando, for surgindo alguma dúvida, algum questionamento do pessoal que está nos assistindo, eu posso levar para a senhora. Caso não, a gente deixa as questões para o final. Certo? Então a gente pode começar falando do produto, né? Pode sim. Então, o produto é o produto as soluções setoriais do Sebrae São Paulo, né? Os projetos setoriais, Uhum. que eles são que é voltado para o agro, né? Projetos setoriais, setor agro, agroolericultura, que é para os pequenos produtores do estado de São Paulo. Uhum. Geralmente, os produtores de hortaliças são pequenos produtores, né? E ele é Uhum. dividido em 5 módulos, né? Que é o planejamento da produção da pequena propriedade rural, que aí é a parte mais importante, né? Você dividir toda a propriedade, saber todos os pontos, o que você quer fazer, né? Uhum. Esse planejamento entra a parte de escalonamento de cultura, porque aí a gente fez o produto, né? Era assim, a construção de conteúdo. Eu entrava com conteúdo e a gente tinha uma conteudista. Então, eu fazia o conteúdo de acordo com o que. Porque, assim, antes, quando eu cheguei para esse projeto, ele já estava em andamento. Então, o Uhum. que foi feito? Algumas pesquisas, né, alguns levantamentos com as principais dores dos olericultores no estado de São Paulo. Que são essas principais dores? As principais dores são os principais problemas. E aí eles foram todos divididos, né, mapeados Uhum. numa linha do tempo aqui. E aí, de acordo com as dores, aí eles vão colocando aquelas dores, as ditas dores, de acordo próximas, né? Um assunto do outro. E aí foi dividido são 5 módulos, né? Os principais problemas, e dentro desses módulos, colocados os assuntos. Aí, como é feito esses projetos no Sebrae? Nos projetos, para quem já fez curso, qualquer outro curso, qualquer outra área do Sebrae, não entra a parte técnica.
Então, como é feito? Que nem eu estava com a parte técnica, eu passava esse conteúdo técnico e Uhum. aí tinha uma especialista em metodologia, a metodologista, e aí ela pega esse conteúdo e transforma ele de uma forma, digamos, não é, né, mais simples, né? Mais Tipo, para chegar num acessível, né? agricultor, mais acessível para o agricultor e sem a informação técnica vai embutida, mas ainda não pode chegar e dar uma informação técnica, que aí é o papel do engenheiro agrônomo, né? Aham, eu E entendo. aí, dentro disso, aí a gente ia construindo, né? Construindo. E aí, como foi um processo muito rápido, porque quando chegou, esse projeto era para ficar pronto em menos de. Era um período máximo de 3 meses. E aí acabou ficando que durou 9 meses Uhum. para conseguir. E assim, construído a toque de caixa, né? A gente, com que nem o primeiro módulo, e aí constrói o conteúdo, constrói esse módulo, aí esse módulo é aplicado, é o tal do piloto, né? Aham. A gente, a gente aplicou esse projeto piloto no escritório de Mogi das Cruzes, que era chamava Jundiapeba, que era um assentamento rural. E aí Aham. eles escolhem alguns escritórios, os que estão mais aptos, e que a logística para aplicar esse piloto fosse mais fácil. Ali no caso, Mogi das Cruzes dá para a gente ir uma vez por semana e voltar no mesmo dia, e era feito aplicado à noite. Então, assim, a gente construiu o primeiro módulo, o conteúdo, e já ia para o piloto fazer o teste. Aí voltava do piloto Aham. lá, todas as dinâmicas, o que tinha sido bem aceito, o que não tinha funcionado, e aí já fazia as modificações e já partia para o segundo módulo. Geralmente tudo simultâneo. Eu achei assim, Uhum. para mim, que sempre tive na carreira só na parte acadêmica, trabalhar com essa outra parte, né, com essa Aham. construção desse conteúdo, eu achei super interessante. Ô, professor, era porque antes vocês fizeram uma avaliação das necessidades, os principais problemas enfrentados por esses pequenos produtores, né? Criaram o módulo, que seria esse módulo inicial, que seria planejamento de produção de pequenas propriedades rurais, né? Isso. E aplicava. A partir da não E aplicava. aceitação, né? A partir da não aceitação ou da necessidade de modificação, aperfeiçoar alguma coisa, modificava novamente para poder levá-lo adiante, né? Seguir. Para levar adiante. E aí ele passa, porque aí depois que ele foi aprovado, não deu nenhum problema, foi todo Uhum. corrigido, todas as falhas que foram vistas lá, aí também tem os outros analistas dos outros escritórios regionais, né, do Sebrae, que é o Aham. pessoal que vai aplicar, que aí eles também, às vezes, algumas coisas a gente consultava para ver, olha, isso aqui realmente vai tirar, não vai tirar, que aí depois ele ia para a parte de, de edição. Aham. Né? Alguns deles têm vídeo, tem e-book, que aí tinha uma equipe bem, 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 bem grande. Tinha desde jornalista que corrigia os e-books, a pessoal de editoração, todo um aparato, assim. E Aham. aquilo, uma coisa que eu achei interessante, né, que o pessoal do PET em Pombal, eles principalmente ali que eu tinha contato, né? Eles Aham. viviam gravando vídeo, fazendo texto, e a hora que eu cheguei lá na construção desse projeto, tinha tudo isso. Aham. Você tinha que fazer os roteiros, né? Lá como se fosse um script de vídeo de televisão mesmo. E aí tinha uma Entendo. equipe, ia para o campo, gravava, ali no mesmo dia a equipe que tinha sido contratada já fazia os cortes, o que ia entrar, o que não ia entrar, e Aham. já ia para frente. Então, assim, eu pensei comigo, aquilo às vezes alguém pensava, ai, nossa, os alunos ali de agronomia fazendo Fazendo vídeo, né? aqui, ai, que bobeira, né? Aquilo não serve, e é útil, né? Você vai chegar em alguns determinados trabalhos que você vai precisar fazer aquilo. Com Hoje em certeza. dia, mais que tudo, né? Aham, é verdade. E até que o vídeo ele se torna mais acessível, né? Porque diferente de você conseguir absorver de uma leitura, o vídeo a pessoa tá lá explicando, faz desse jeito, assim, né? Aí acaba sendo para o produtor rural, ele acaba absorvendo melhor do que ele pegar
um texto, né? Às vezes com alguma E definição técnica que ele não sabe, não saberia, né? isso. É, a linguagem tem que ser Aham, sempre muito simples e os vídeos que tem é jogo rápido. eu Não sei. pode ter nada de complicação. A gente Aham, estava, quando estava junto esse projeto de olericultura, tinha um projeto de oficina mecânica, um produto, que é, ao mesmo tempo que a gente trabalhava junto, um de beleza e um de varejo, moda. E aham, aí, esses outros três setores, né, oficina mecânica, varejo, moda e beleza, é um público totalmente diferente de olericultura. Então, deles tinham algumas é, lives, tem umas outras coisas que usa mais a parte de internet. Agora, aham. lá para o projeto de olericultura, a gente já não podia incluir nada dessas coisas, porque não é todo mundo que tem acesso, né? Alguns Verdade. produtores mais avançados, têm acesso à internet, conseguem mexer em algumas, né, em computador com mais facilidade, e outros não têm nenhuma familiaridade. Às vezes na propriedade não tem nem o acesso, né? Nem Na própria. internet. É, verdade. Professora, o Aí é Douglas, ele tá fazendo um questionamento acerca dessa parte introdutória da senhora. Então eu vou falar agora, certo? Pode ser? pode. O Douglas, Michel Douglas, foi aluno nosso lá na graduação, né? Hoje está na pós-graduação. Ele pergunta o seguinte: quais foram as maiores dificuldades na elaboração de um conteúdo para os agricultores, levando em consideração que nós aprendemos de forma muito técnica os conteúdos da agronomia, né? Então, aí que entra essa parte. Eram me dados os temas, então, assim, Uhum. é, dificuldade tinha, assim, claro. Sei que pro novo a gente sempre tem dificuldade. Mas aí eu fazia o texto e a metodologista transformava a linguagem, né? Ela Uhum. transformava aquilo. Só que assim, algumas coisas também, por mais que ela é metodologista, ela pegue aquilo, qualquer assunto ela tenha que transformar numa coisa fácil, ou por uma dinâmica, ou algum tipo de técnica ela vai ter que usar para aquilo chegar pro Uhum. produtor. Mas aí muita coisa eu tinha que explicar para ela, né? E conseguir fazer ela entender simples, né? Para conseguir ir para frente. Então, Entendi. essa é a dificuldade, né? A linguagem simples, ela é muito mais difícil. A gente fica É, muito na parte técnica, né? é Tem verdade. muito texto técnico, não vai tanto para a prática. E aí, assim, para lapidar, você faz um simples, aquele simples não fica simples, aí você vai para outro mais simples, Uhum. né? É justamente aquela questão de o agrônomo, nós, né, como profissionais, futuros profissionais também, assim, muita gente, assim como eu, a gente tem essa dificuldade justamente de chegar no campo e levar informação para o produtor rural. Primeiro que nem muitos não querem receber essa informação. Às vezes, quando É, querem, se a gente quer, ah, não, mas eu aprendi que é assim a fotossíntese, é isso, que é aquilo, né? A absorção da luz que transforma em sim. energia química. O cara vai dizer, você tá falando o quê? Para quem... Aí a gente tem que É, pegar aquela situação, transformar num conteúdo assim mais simples, mas que não fuja da definição em si, do foco em si, que é levar o conhecimento, né? Ou transformar aquela situação, até as práticas que ele adota ali, pode ser práticas muito antigas, que a gente sabe que a agronomia por si só ela está evoluindo a cada dia, né? Que a gente possa maximizar a produção, sim, gerar receita, né? tem que estar sempre se reciclando, né? Porque É daquela verdade. agronomia que fiz que faz 15 anos já. Se eu entrar para fazer agronomia hoje, ela está totalmente diferente, né? É verdade. Totalmente modificada. Então, o negócio é sempre se reciclar. E o É produtor, verdade. alguns eles têm essa dificuldade para você chegar nele, mas uma grande maioria também tem um aprendizado muito grande com eles, né? É Se verdade, você com consegue certeza. chegar com você conseguir ganhar a confiança dele, ele vai soltando e você geralmente aprende mais do que ensina. É verdade, professora. Aí, professora, a senhora, esse curso, né, esse produto foi dividido em 5 módulos, né? Assim,
Foram 5 etapas, né? módulos, 5 etapas. Alguns eram divididos em duas, eles são divididos em dois, separados por uma semana, em dois módulos. O módulo ele é separado, tem, né, a parte, Aham, uma primeira parte e segunda parte que a gente aplicava. Principalmente aqui o módulo um, o 3, o 4, alguns que são mais extensos, então passava mais de uma aplicando o piloto, né, o entendi. treinamento. Lá na propriedade, né? A gente aplicou esse projeto num assentamento rural, um assentamento rural em Jundiapeba, Em assentamento São Paulo modernizado, mesmo. em São Paulo mesmo, ali na Jundiapeba é um distrito de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes em São Paulo é o cinturão verde ali, né? De produção de, Aham. de hortaliças, que acaba abastecendo boa parte da capital. Professora, agora sim uma dúvida. A questão da implantação desse produto justamente nesse assentamento, né? Eles receberam assim bem, eles queriam, eles estavam abertos para fazer alguma mudança, caso fosse necessário, aplicar esse conhecimento na propriedade. Foi um grupo muito receptivo, tinha um pessoal muito bacana mesmo. Que aí a gente aplicou, até foi incluído o Produza Fácil, eles já são acostumados, que é um Sebrae, né? O Produza Fácil, que você consegue fazer o planejamento Aham, de toda a sua produção. A gente inseriu o Canvas, né, modelo de negócio para eles, eles conseguiram aham, desenvolver. Aqui na parte de comercialização, o mapa da empatia, a gente pegou um mapa da empatia e customizou ele para né, o setor do agro, e eles aham. aceitaram, eles conseguiram fazer. Então, algumas coisas assim que a gente mal imaginava que eles fossem aceitar, que eles fossem, né, assimilar, e eles assimilaram bem. É Claro que verdade. depois que aí a gente aplica, foram feitos esses módulos, foi aplicado os pilotos, e Uhum, depois ainda tem a capacitação dos escritórios regionais da capital, por incrível que pareça, nos escritórios da capital que aí inclui ali a Grande São Paulo, né? Que a gente fez essa capacitação da Grande São Paulo dita em São José dos Campos. Aí o pessoal fala que tem grupos e grupos, porque aham, aí tem alguns grupos que não aceitam. Aí, por exemplo, no interior, que aí a gente fez a capacitação no Sebrae, no escritório regional de Bauru, que é aqui pro interior de São Paulo. aham. Aí é o pessoal mais do agro mesmo, aí o pessoal interage melhor. Entendi. Pode ocorrer isso, de nem todos eles aceitarem. Era uma O produção. grupo mesmo que a gente. Hã? Desculpe, não, pode continuar, depois eu pergunto. Porque o grupo era um grupo bem grande quando a gente Aham. iniciou, acho que mais de 30 pessoas. E aí no final tinha acho que 20, sobraram 20. Aí deu aquela peneirada. Eles produziam diversas hortaliças, era uma produção diversificada nesse assentamento do piloto. É uma produção diversificada. E aí tinha tanto convencional, tinha também um senhorzinho que fazia o orgânico, mas pelas conversas que Aham, tinha com ele, o orgânico agroecológico, assim, que ele é entendi. uma graça, seu Ivo. Então tem uma produção assim, bem variada, desde cebolinha, os temperos, né, Aham. todas as folhosas. É uma Professor, produção bem diversificada. professora, a senhora acompanhou desde o início até o final nesse assentamento, é isso? Isso. Assim, O até, começo do piloto, sim. até chegar no módulo 3, que o módulo 3 é comercialização da propriedade rural, aí vai para o quarto, que é visão estratégica de pequena propriedade rural. Assim, até chegar no final, quanto à questão do retorno financeiro, a senhora conseguiu acompanhar isso por parte dos produtores? O Questão de. retorno deles, se eles Sim, estavam aplicando, sim, quando comparado à metodologia que eles utilizavam antes de ser aplicado lá seu projeto, o piloto, né? Assim, a questão de rentabilidade
Isso a gente não conseguiu, não consegue avaliar porque foi muito depressa, né? Foi tudo Muito de... muito corrido. Mas não teria dado para fazer essa avaliação, avaliação interessante. Aham, E aí aqui o que eles têm, ou principalmente o que eles têm muito problema, que a maioria falava que já tinha feito até vários outros cursos e sempre tem dificuldade, que é o que todo mundo tem dificuldade aqui, que é o módulo 2 que é o controle financeiro, né? o Você controle saber financeiro. dividir o dinheiro que é o prolabore, o dinheiro que é para casa, o dinheiro que é para propriedade, o dinheiro que é Aham. para investir, conseguir separar tudo isso, ver, né, fazer a análise de custo, ver se aquilo que você está fazendo está dando rendimento, que se não está dando rendimento, o que você pode fazer para melhorar, né? Essa parte aqui é o que mais pega. Entendi. Porque tem mais dificuldade, né? A questão dessa educação financeira é bem complicado, né? Não somente para produtor rural, não, viu? Para todo mundo. Não, é isso que eu ia falar. Educação financeira devia ter É, desde lá do, sei lá, do Jardim 1, 2, não sei como é que chama lá. A criança já tem que ser ensinada ali, porque é. depois na vida adulta, a maioria tem dificuldade em qualquer setor. Mas nesse momento de pandemia, a gente está sendo testado muito nessa questão financeira de conter gastos, equilibrar os custos das coisas, né? Porque senão vai faltar um pedacinho lá no final. Se vai. É verdade. Aí, professora, Faltar, com certeza vai, né? com certeza. Então, assim, o produto ele foi elaborado, mas ainda não foi, ainda não está sendo difundido, né? Só a nível Não, dos. não abriu nenhuma turma. Não Porque aí abriu. ele ficou pronto. Ele foi lançado na AgriShow do ano passado, que esse ano nem vai ter AgriShow, né? Aham, Ele não estava ainda prontinho, mas já foi feito, já foi falado como que era e quando que ia lançar. Que aí ele ficou pronto em outubro, novembro do ano passado, aham. se eu não me engano, aí, janeiro. Aí agora no início do mês, é porque janeiro geralmente é um mês parado. E aí daí para frente é que começa, né? Aí fevereiro também não tem tanto movimento. E aí em março veio a pandemia, né? E aí não chegou a abrir de nenhum dos 4 projetos que a gente estava ali, nenhum deles abriu turma. Justamente por conta E da aí pandemia, né? eles ficaram por causa da pandemia, porque a aplicação é toda presencial, né? Aí não Aham, tem como. entendi. E com certeza esse é um produto que vai chegar assim nas diversas regiões do país, viu? Assim, pela qualidade, né? Assim, a Sim, divisão muito bem interessante. sistematizada, né? Todo numa sequência lógica, né? Aham, Do que eles estavam realmente precisando. E que é uma dificuldade de todos eles, né? O último módulo, principalmente a rastreabilidade, é o que mais estava pegando eles, porque já estava. Agora acho que está incluindo todas as hortaliças que tinham uma lista, não sei se fizeram alguma prorrogação. Mas eles aham, estavam assim se pegando pelos cabelos, porque não ia poder mais comercializar por causa da rastreabilidade, porque precisa do selo, né? é, De fazer toda essa parte. E aí entra eles reclamam muito que tinha alguns defensivos que eles usam, às vezes não é registrado para cultura, e aí não dá para colocar, e eles não sabiam o que fazer, e às vezes as pessoas também não têm quem dá essa informação. A rastreabilidade era o que mais atrapalhava para eles. entendo. Professora, a professora Poliana fez o seguinte questionamento: em que consistia, ou em que consiste os módulos, né? Eu acho, em que consiste cada módulo desse do, do produto. O produto, eu não cheguei, quando o produto ficou pronto, o produto em si, o físico, eu não Aham, cheguei, eu não deu tempo de buscar em São Paulo, que aí eles deram uma cópia para cada um das pessoas que estavam envolvidas. Eles têm cadernos, né? São os cadernos de atividades. Tem tudo aham, ali, o caderno do participante. Tudo que é colocado, por exemplo, a rastreabilidade, para eles entenderem, aí tem uma dinâmica, aí tem essa dinâmica lá dentro desse. São caderninhos mesmo. É um material, aham. é uma pena que não tenho ele para mostrar, porque o material ele ficou muito bonito. Eu vi só quando foram impressas as primeiras cópias de teste,
eu cheguei a ver que eu ainda estava lá. É um material bem bacana, que nem aqui no, principalmente os controles financeiros, e aí também tem todas as planilhas para eles fazerem, eles fazem tudo ali à mão, escrito. É tudo trabalhadinho nesses cadernos. Principalmente aqui nesse caso, que para eles é a atividade ali mesmo, é tudo resolvido no dia do curso. Eles tiram todas as dúvidas deles ali. Não sei se respondeu, Poliana. Entendi. São Responder, cadernos de acredito que sim. atividade. Entendi. E Ali ali para eles fazer vão as seguindo, né? atividades. É. E tem as O... dinâmicas, né? Tem várias dinâmicas. Uhum. E aí Profe... a metodologista vai colocando o que eles usaram, o que foi usado é a tal que acho que é uma coisa nova, né? Pelo menos para mim era novidade, que é a tal da sala de aula invertida, né? Que é Uhum, uma coisa boa para você aplicar, por exemplo, quando você não tem condições de montar uma aula prática, não uhum, tem. E aí você monta. Claro que é mais difícil montar uma aula desse jeito, né? Você monta uma dinâmica, né? Joga, no caso, jogar para os produtores, ou você jogar para os alunos essa dinâmica em grupos, ou seja lá, a forma ali mais adequada para cada assunto. E aí eles discutem como se fosse a realidade aquele para resolver aquele problema, né? E aí depois faz o fechamento. Aí, então você joga o problema primeiro para eles, no caso os produtores, ou você pode uhum. jogar para os alunos, e aí depois você pega para você e aí faz o fechamento daquilo. Que aí é um aprendizado bem bacana. É a tal da En- sala de aula invertida. Entendi. Eu achei bem bacana. Porque depois, a partir do próprio produto, você vai pontuar ali onde está os principais erros, né? A partir dessa metodologia, seria isso de joga o problema, aí vamos supor que a solução do problema não seria mais adequada, então o produto ele veio para solucionar. Isso, é. Dinâmicas de negociação, porque aí às vezes tinha Aham, muito deles que levavam um calote, e aí tinha lá, né, formava os grupos para negociar dessa forma, e aí eles iam um com o outro, e aí às vezes eles caíam alguma, não é cilada, né, algum errinho ali, e aí a hora que eles iam fazer, a hora que ia fazer o desfecho da coisa, falando, nossa, eu podia ter feito daquela outra forma, que era, né, eu ia aham, lucrar muito mais. E aí, então, abre a cabeça deles. verdade. Professora, o Douglas perguntou o seguinte: quais eram as espécies, as principais espécies que eram exploradas lá no piloto, lá? As espécies. Ah, ali tinha de tudo. Tinha abobrinha, cenoura, brócolis, as folhosas. Ah, uma infinidade. Toda, assim, porque ali a região é, é bem, Produtora. tradicional na produção de hortaliças, né? A região de Mogi das Cruzes tem muito a colônia japonesa. Então, assim, a Uhum. variedade é uma variedade grande de produtos. E eles produzem em larga escala, eles produzem bastante, é uma área grande lá. Então, é um assentamento, não eram áreas tão grandes. Ah, era Tinha, dividido, né? tudo dividido. Por Às vezes não chegava assentados. a ter nem um hectare de produção. Áreas bem pequenas. E ali o diferencial deles, um grupo bem organizado, um assentamento muito bem, assim, eles são exemplo no estado, né? Tanto que Entendi. eles rodam em vários lugares para contar a experiência deles, que ali é um solo bem fértil, então eles conseguem produzir muito, mas com uma área muito pequena. Entendi. Quando se fala em hortaliça, né, por mais que a área seja pequena, consegue se produzir muito por ser culturas que requerem Isso. poucos espaços, né, um adensamento maior, né? É, é Isso diferente mesmo. de grandes culturas, né? É, Com se você tiver, por exemplo, um hectare de hortaliça, é um mundo de hortaliça, é né? verdade. É Dá até uma para área escalonar, né? sim, é. É verdade. Professora, a senhora, sobre o produto, a senhora tem mais alguma coisa para acrescentar? Acho que é só isso mesmo.
Só isso. Quer entrar E em aí depois algum... dá pra deixar o link dele, que aí se as pessoas tiverem interesse, dá pra olhar mais lá, né? Pronto, a Como que ele gente funciona. pode, a senhora dando autorização, a gente coloca o link de acesso do produto lá no, Isso, na biografia do Instagram e o pessoal vai lá e baixa e tem um acesso, consegue ler com mais isso, tranquilidade dá e para ver ver. ele direitinho. Tem vídeo lá na página. Que aí eu pedi para a coordenadora do projeto e ela autorizou. Ela disse que podia sim. Pronto, excelente. Então a gente já tem um conteúdo. Ó, depois dessa live, minha gente, vocês vão ter mais conteúdo para além, né? Para levar para depois, É um né? conteúdo bom, esse conteúdo ele dá para aplicar na sala de aula, É ele. verdade. Eu Dá estava para vendo aqui adaptar. pela apresentação que a senhora me enviou, assim, a questão de é bem acessível, até para. Eu acredito que essa apresentação seria para apresentar para os próprios produtores, né? Porque tá assim, uma Isso. forma bem acessível para todo mundo. Essa apresentação é para venda, né? E aí, Aham, no caso, também, os outros produtos, que nem a oficina mecânica, o salão de beleza, beleza e moda, eles são bem mais caros que o produto, que é esse produto. Então, geralmente, aham. eles fazem associação junto com prefeitura, sindicato rural, que aí às vezes pagam uma parte, eles pagam outras para ficar mais acessível para eles, Entendi. né? Esse diferencial também. Porque senão aí não, né? E isso aqui é para vender, para apresentação para as prefeituras, para os sindicatos rurais, para as cooperativas, É, para onde ele vai ser aplicado. entendi. Então a senhora depois manda o link pra gente, que a gente deixa lá na biografia do centro acadêmico, o pessoal clica lá já cai direto na página. Isso, é que aí conhece melhor. É uma Certo. pena não ter o material físico. É, né? Mas só poderia mostrar, porque o pessoal teria que comprar, né? A parte física, quem faz o Ah, curso sim, recebe, é quem né? faz o curso recebe, Ah, é. entendi. Entendi. Até eu tô curiosa que eu vi só quando fez a primeira impressão e eu acabei não indo em São Paulo buscar na capital, né? Ah, O projeto ele ficou muito bonito, assim, porque é né? Ele é todo verde, tem toda uma a diagramação dele é muito bonita, além aham, do conteúdo ser bom. entendi. É ótimo, excelente. Professor, então a senhora quer partir para um outro tema, outros, outros questionamentos, outras coisas? Se A tiver senhora pode ficar, questionamento, eu vou respondendo. a senhora pode ficar à vontade. Quanto a questão sobre o produto, até agora só esses questionamentos que a senhora respondeu, né? Que eu falei para a senhora. Sim. Mas se a senhora quiser entrar em outras questões, para além do produto, pode ficar à vontade também, viu? Ah, para não entrar muito, não ficar falando tecnicamente, né? Só falar agora em relação à pandemia, né? E em relação à floricultura, que é a minha área principal, que aí teve Aham. o setor o setor agrícola mais afetado, né? Oh, é Tinha verdade. informação no site do Ibraflor que ia ter uma queda de 66%, muitos iam quebrar, né? Porque que nem teve o Dia das Mães. O Dia das Mães é uma das principais datas que você mesmo sabe, né? As É, principais datas que vende de venda flor, de né? flores. É, agora vem Dia dos Namorados, né? Mas o Dia das Mães é o principal deles, né? E aí eles criaram várias campanhas para tentar vender. E aí, flor, a gente fala assim, flor, mas não vai em lugar nenhum, vai, né? Inclusive nos É. funerais, que também foram, né? É triste falar, mas nem os funerais puderam ser mais feitos, né? As pessoas fazem um funeral Muito só rápido, né? com algumas pessoas, seja lá qual foi o motivo, né? E aí os grandes eventos, né? Festas, os casamentos, aniversários. Então, assim, a queda foi Um baque, né? um baque muito grande. E era Em relação a... um dos Oi. setores, assim, da agricultura, do agronegócio que mais crescia, né? Crescia ano a ano, O ano vinha cresce crescendo, todo ano, né? crescendo. Uma reta que não parava de subir, né? E chega um momento como esse, né? Tem esse boom, esse Pouco, muito baque.
está sempre É crescendo, né? verdade. Ela nunca para. Mas apesar de estar sempre crescendo, o consumo de flor no país já é baixo porque a renda do brasileiro é uma renda baixa, É, né? Comparada aos países europeus, por exemplo. Então aí vem uma crise dessa e, né, e vai ladeira abaixo mesmo. é verdade, viu, Um pouco professor? diferente das hortaliças, né? Que aí as hortaliças, apesar de ter tido uma queda, mas foi sentido bem menos, né? Que aí, por exemplo, que nem as hortaliças que vão para os programas ali que nem a de merenda escolar, né? O PNAE, o Aham, PA, aqueles programas todos, mas aí foi direcionado de outra forma. Foram feitos uhum. outros tipos deram outros tipos de soluções, então a queda não foi tão grande. Agora, para a floricultura foi triste, né? Porque de qualquer maneira, as pessoas, por mais que estejam nessa pandemia, não vão deixar de se alimentar, né? E assim, É, a questão da flor tem muito a ver assim com eventos, datas especiais, né? E assim, são coisas que, como não pode ter aglomeração hoje, então assim, formatura, casamento, aniversário, tudo isso sim, foi todo suspenso. tipo de É, festividade, é. entendeu? Assim, tinha muita gente, principalmente assim, quem trabalha com flor, não somente na produção, quem é Os design floral, os floristas, né? floristas, tá todo mundo desempregado, entendeu? Assim, Todo mundo justamente, vivendo. justamente porque não tem como trabalhar, porque são eventos que aglomeram pessoas, né? E é o mais que não se pode fazer hoje, né? Não tem para onde correr, né? Agora, a hortaliça não, tanto que nos É, mercados não faltou o produto, né? é verdade, não tem Deu faltado, né? queda, deu uma queda até eles adequarem como que aquilo ia ser comercializado, né? Se aqui, Aham. né, o transporte, a logística toda para evitar a transmissão do vírus. É verdade. Professora, dentro dessa questão assim de floricultura, embora a gente tá passando por esse problema de pandemia, né, em que o consumo tem diminuído bastante, mas assim, existem avanços, tem tido, não nesse momento, mas antes, né, avanços tecnológicos, assim, inovações nesse setor. Tem bastante variedade nova, né? É, Bastante, algumas coisas aquela própria, né? Acho que é assim que fala, que eu achava aham, muito bonita, bem exótica, que eles lançaram, algumas cores diferentes, algumas espécies que não eram produzidas, que vêm sendo, começaram a ser comercializadas, mesmo algumas que já são mais tradicionais em algumas cores mais que antes não tinha. Tava com aham. algumas novidades assim. Uma que me marcou bem foi essa que eu lembro, essa própria, eu acho ela bem exótica, né? Bem diferente. Aham, mas aí lança no mercado, né, assim, com a intenção de ter uma alta saída e acaba que acontece um problema como esse que a gente tá vivendo hoje, né? Complicado. Sim, que ninguém nunca imaginou que a gente ia passar. É, no que imaginou, realmente, professora. Mas assim, eu acho que a gente vai sair e vai sair assim, renovado, com mais força de todo esse Eu cenário, acredito sabe? também. É, em vários sentidos, né? É, independente Várias assim de coisas. ter problemas econômicos, outras questões, mas assim, perdas que, lógico que é o principal problema que a gente tem passado hoje, né? Que, lógico, quem nos deixa não volta mais, né? Isso que é o pior de tudo, mas a gente consegue se reorganizar, né? Uma capacidade do ser humano de se reinventar, se reorganizar. Sim. Várias coisas que, por exemplo, que nem o pessoal que está trabalhando remoto, né? Que Aham, aí tem vários locais que são muito resistentes ao trabalho, né? O home office, por exemplo. E o home office, se aquilo traz um rendimento, ele é ótimo, né? Porque as pessoas aham, não precisam enfrentar trânsito, diminui trânsito, não tem gasto com aquilo, aquele estresse, né? Principalmente é nas grandes verdade. cidades, que tive a oportunidade de trabalhar na capital paulista e sempre morei em cidade pequena, você tem que gastar 1, 2 horas para chegar no lugar de trabalho, assim, é o fim, né? Para quem é de É. lugar pequeno, você, dá 15 minutos você está onde você quer.
É Então, evita verdade. vários problemas, né? É assim, as pessoas pararem para repensar que algumas coisas, né, a pessoa não precisa necessariamente estar naquele local, que é um gasto, né, um dispêndio de dinheiro desnecessário, que dá para fazer de outras formas, que também funciona. É verdade, justamente. Até Claro que nem, por exemplo, Não, desculpa, pode falar, professora. claro que nem, por exemplo, as aulas, né? O pessoal fala assim, ah, dá para fazer muita coisa EAD, né? Dá para fazer muita coisa EAD, né? Mas nada substitui o olho no olho num É, aprendizado, né? o contato, Senão né? nunca teria existido, né? Antes, né? É verdade, é uma das grandes dificuldades e levando em consideração também que tem muita gente que não tem acesso à Não tem. internet ou até um computador. E às vezes quando tem internet e um computador não tem um ambiente adequado para assistir uma aula em casa, né? Não tem uma Eu vi estrutura familiar. isso. É, É, isso no começo, quando começou, né, minha irmã é bibliotecária da Unesp de Marília, e aí ela está em contato com os alunos, e aí a gente estava discutindo um dia sobre isso, né? Eu falei assim, não, mas dá, né? Aí eu falei assim, não, dá para fazer EAD e tal, dá. Aí minha irmã falou assim, então, não, né? Ela falou assim, porque tem alguns casos que ainda tem alguns alunos que têm algum tipo de deficiência, né? Ou sei lá, aham, uma visão, alguma coisa assim, então não tem como mesmo. Ela vai ter um aprendizado que já para ela já é dificultoso na sala de aula ali com o professor, né? Imagina um EAD, além de não ter os outros fatores, né? Então assim, engloba muita coisa, né? Não é uma coisa tão simples de se resolver. é verdade, professor. E uma das questões é o seguinte, que assim, ah, não, mas deixa a cargo de se matricula quem quiser, quem tem acesso se matricula, quem não tem permanece como tá, mas assim, aí é onde recai em outro questionamento que vai ser a questão do aumento das desigualdades sociais, né? Porque se a gente já entra na universidade já para mudar a realidade, muita gente tem sonhos, mudar a realidade da família, uma infinidade de coisas. Então, se a gente provoca uma situação como essa, né, a gente acaba provocando também desigualdades entre as pessoas, entre os alunos. Eu acho que a universidade tem que pensar muito bem no qual a decisão a ser tomada, qual a iniciativa, né? É que aí as opções tem várias linhas de pensamento, né? Mas Aham. eu, por exemplo, juntando fora da universidade, eu acho que o ano letivo do ano de 2020 devia ser cancelado, né? Uma que, assim, se for fazer, é só para dizer que está fazendo, né? Não foi feito. Fala assim, ah, mas vou perder um ano. Gente, todo mundo vai perder o ano, né? O Aham. ano em todos os sentidos, não é só aqui e ali, é no mundo todo, né? É Que as verdade. pessoas vão perder. Porque como é que, por exemplo, você vai voltar a dar aula numa sala, sei lá, que tenha poucos alunos, 20 alunos, todo mundo de máscara, vai sentar como? Um em cada canto da sala. Como é que o É, professor vai falar com uma máscara? não tem Né? Assim, a pensando ali bem no simples, né? primeiro assim, não, mas vamos diminuir a quantidade de alunos por sala de aula, certo? Mas Dividir por turno. não tem estrutura física para comportar todo Não tem mundo, porque a estrutura gente já física. sabe que as salas de aula já são super lotadas, né? Sim, nem estrutura física nem humana, né? É verdade. Como é que um professor vai dividir uma aula em três? É, Dá não, aula para cinco, cinco, cinco. é, Não vai ter rendimento. Como é que vai fazer? é complicado, As né? A gente, crianças, mesmo sem tirando a universidade, as crianças recebendo aula em casa. Judiação, né? Porque já estão, a maioria, quem tem ainda mais espaço, ainda fica melhor. Mas quem mora num apartamento pequeno e ainda lá é, recebendo aula, né? a professora Poliana, ela disse que vai iniciar uma campanha Volta Maralina e a professora Adriana disse que apoia a campanha, viu? Eu gostei da campanha. Pois vamos todo mundo se unir nessa campanha, né, professora? Pode subir aí a campanha, que É eu volto com verdade. o maior gosto. Justamente. Professor, então, assim, falando de flow, né? A gente tá com uma dificuldade, assim, muito grande, né? Oi?
Falando de flor, produção de flor, assim, a gente tá passando por um cenário muito complicado, muito difícil, né? Ah, eu vi hoje que ia ter, o que eu vi, 66%, ó, uma previsão de falência de 66% dos produtores de flores e plantas ornamentais. E 66% de falência. é muita É coisa, né? muita coisa. Muita coisa, porque E a vai gente. demorar para retornar, né? Porque como que você vai fazer eventos? Como é que você vai fazer uma É, festa de aniversário? Como é que você vai fazer uma festa de casamento? Como é que vai fazer, sei lá? Não vai ser tão simples, né? é verdade, professora. Assim, é uma questão assim É, muito modifica complicada, né? muita coisa. Só que assim, também vai chegar uma hora que o vírus vai circular, né? É assim, o problema da quarentena é porque o sistema de saúde do Brasil não é tão bom, né? É, né? Embora tenha o SUS, né, que é modelo para o mundo inteiro, mas mesmo assim, né? Não Sim, consegue comportar pela quantidade de pessoas que tem, né? esse é o problema que as pessoas têm medo, né? Você acaba Então. ficando com medo mesmo, né? Que nem aqui na cidade, que é cidade pequena, não tem nenhum caso até Aham, agora. O único caso que teve, que foi a semana passada, é a médica que atende no centro de aham. saúde, que não é nem daqui da cidade. E aí as pessoas que ela atendeu, que acho que vão ficar em observação, mas não tem nenhum caso. Mas você vai, né, a tal da máscara, você vai para a rua, você chega, eu, por exemplo, você chega e encosta em qualquer lugar, você já fica apavorado, você fala, ai meu Deus, não era É, para ter encostado aqui se tinha alguma coisa, né? Principalmente no comércio, que você vai no mercado, fala assim, ah, mas são as pessoas que trabalham. Não, né? Chega comerciante, os vendedores vêm de todo lugar do país para passar na cidade, né? Nos principais, para os comerciantes. E aí traz, né? Eles passam por vários lugares, aí você começa a criar um monte de neurose, né? é verdade, tem sido assim diariamente, Lava a né? mão, passa álcool, aí pega na maçaneta, fala, ai, vou passar álcool de novo, aí coisa começa a ficar neurótico, né? É verdade, professora. Professora, a senhora tem mais algum questionamento, mais alguma questão para a gente discutir? Acho que não, Leônidas, era isso mesmo. Era isso mesmo, né? Aí, assim, então fica certo da senhora mandar o link pra gente poder colocar no Instagram do Centro Acadêmico, para o pessoal poder baixar, ter acesso e baixar o material, certo? A senhora fica de mandar pra gente pelo Eu acho Instagram. que mandei, acho que é aquele link lá, mas depois eu olho. Esse Link link que a lá. senhora, esse link que a senhora me mandou é aquele que tem a apresentação. É esse? Não, era um bem antes, logo que vocês me chamaram. Ah, lá no início, certo. Lembra? Lembro sim, tem sim. Então é isso, a gente Lá fala ele disponibiliza. todo, tem um vídeo de apresentação, tem umas outras informações lá. Aham, certo. Professor, então, assim, diante disso, a gente, do Centro Acadêmico, a gente quer agradecer imensamente a sua participação, né? A senhora que aceitou, né? A gente ficou muito feliz em poder estar trazendo pessoas que estão fora, outra realidade, outra situação, temas diferentes. Então, é isso que a gente tem buscado, né? O Centro Acadêmico, inclusive, aproveita esse tempo, assim, de pandemia, que a gente acaba que tendo um maior espaço de tempo, esse tempo com conteúdos, né, e conteúdos bons e de Isso, qualidades e principalmente da área da agronomia, né? é Então importante. a gente agradece imensamente a senhora e é isso. Pode falar, ficar à vontade, quiser se despedir do pessoal, fique bem tranquilo. Sim, eu que agradeço a oportunidade de vocês terem lembrado de mim, de participar, que essa conversa também, essa troca também é boa para a gente, Aham. porque por mais que a gente tente manter a cabeça, né, no lugar, é difícil, né? Chega um dia que você fala, meu Deus, né? Você não pode ir atrás de nada, você não pode, né? Não tem pra onde correr. Que nem aqui a gente fica, que nem a casa que eu moro dos meus pais, tem quintal grande, a gente Aham. ainda vai pro sítio, não tem nenhum caso na cidade, mas imagina as outras pessoas, né? Então, assim, trazer conteúdo, tá sempre movimentando e não tem bastante coisa na internet que dá para fazer, cursos, tem até, né, clube de leitura que dá para participar. O negócio é manter a cabeça funcionando,
Mesmo assim, tem dias que é bem difícil, né? É isso mesmo, professora. Eu, Então, eu só agradecer mesmo. Saudade de Pombal. Gostava, não gosto muito de Pombal. voltar para Mas aquele aqui, ó, climinha. eu prefiro, né? Porque aqui já Uhum, tá esfriando e o frio uhum. não é pra mim, né? Então eu prefiro passar calor do que passar frio. É verdade. Ah, eu tenho aqui, ó, que tá, dá para ver aqui, ó, chama História das Agriculturas no Mundo, do Neolítico à Crise Contemporânea. É um livro Aham, bem bacana, porque ele fica espelhado, né? Não dá aham, para ver que é da editora Unesp. Tinha que eu vi em algum lugar que acho que tinha até um projeto de ser transformado, ter a disciplina obrigatória nos cursos de agronomia. A gente entendendo toda a história de onde tudo veio, né, a gente consegue aham. entender todas as novidades, tudo que veio depois. Então, ele é bem interessante esse livro aqui, ó. Indicar então, História His- das Agriculturas no Mundo. Histórias das agriculturas no mundo. Vou procurar ele no, é, Eu comprei ele no. na Amazon. Se vocês quiserem, se quiser fazer, eu posso enviar uma cópia para vocês e aí para vocês fazerem um sorteio. Passam o endereço de algum de vocês, se vocês acharem interessante. A gente, eu, já, eu pensei, eu juro a senhora que eu pensei quando a senhora estava apresentando esse livro, a senhora já ia propor isso, né? Eu não falei para não, pra ser inconveniente. Mas assim, a gente agradece muito, professora. Vamos fazer esse sorteio, viu? Sim, aí você só fala o endereço da onde que eu posso enviar, que eu mando uma cópia. Pronto, Eu tenho professora. duas delas, mas uma tá lá em São Paulo, senão dava para enviar essa mesmo. Tá Gosto certo. tanto do livro que eu tenho dois. Pois tá bom, professora. A gente já tá chegando perto de 1 hora e a live acaba encerrando. Aí, para não correr o risco de encerrar, mas eu vou fazer uma postagem daqui a pouco já para iniciar o sorteio do livro, certo? Tá, mas aí espera eu mandar o livro. Não, professora, a senhora já manda o livro direto para o ganhador. Quem ganhar, a Ah, senhora. tá, Entendeu? Pra gente não ter que tá. mandar de novo. A gente Sim, agradece isso, muito. eu fiquei pensando nisso na postagem. Eu tinha Aham. pensado nisso também. Tá ótimo, ótimo. Pronto, professora, muito obrigado. Tudo de bom para a senhora, Obrigada a viu? vocês. Forte abraço. Para vocês também. Fica com Deus. Tchau. Bom rever você. Tá. Também. Tchau, professora. Tchau, boa noite. Boa Tchau. noite.